Então vamos lá, galera. Vamos fazer umas questões aí de direito administrativo sobre atos administrativos. E na primeira questão aí, sobre os atos administrativos, é correto afirmar que, letra A, vícios de forma são insanáveis. Vamos aqui para a resposta. Os vícios de forma, em regra, desde que não sejam essenciais para o ato, os vícios de forma são convalidáveis. Então, diferente do que diz a questão aqui, eles são convalidáveis. Isso desde que não sejam essenciais para o ato. Aqui tem um macetinho para decorar, que é foco, que nos vícios de competência e na forma, em regra, são convalidáveis. Então, de regra, os vícios na competência e na forma são convalidáveis, desde que não sejam essenciais para o ato. Eles poderão ser convalidáveis. Então, a questão aqui errada, porque são sim sanáveis. São sanáveis. Vamos ir para a letra B. A administração não pode anular seus próprios atos. Pode anular seus próprios atos, devendo o interessado recorrer ao Poder Judiciário para obter eventuais declaração de nulidade. Então vamos aqui para a resposta. É o exercício da autotutela, poder anular seus próprios atos. Ela estará exercendo o princípio aí da autotutela. A administração pode fazer o controle dos seus próprios atos. Conforme a súmula aqui 473, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvadas em todos os casos, apreciação judicial. Então, conforme a súmula 473, pode sim a administração pública anular seus próprios atos. Então, essa aqui B também errada. Vamos aí para C. Não é possível o exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Não é possível. Resposta. O Judiciário, em atos discricionários, se limita à análise da legalidade e aos limites do mérito, razoabilidade e proporcionalidade, não podendo adentrá-lo sob pena de violação ao lugar do administrador. Então não pode substituir o administrador, no caso aqui o judiciário.
Então, a questão aqui, o Poder Judiciário somente fará análise do mérito quando ato for praticado por ele na sua função atípica. Então, não é possível o exame puro do mérito pelo Poder Judiciário. Essa aqui é a resposta correta, pois ele não pode fazer a análise do puro mérito do ato, devendo se ater somente à legalidade e aos limites do mérito, dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Então vamos para a letra D aí. Ato vinculado é aquele em que o administrador faz jus à oportunidade e conveniência. Aqui temos a resposta: no ato vinculado não há margem de liberdade ao administrador. Então aqui seria o discricionário. Discricionário e não vinculado. Resposta também errada. O ato discricionário é aquele em que o legislador predefiniu a única conduta possível do administrador diante da situação, sem deixar margem de escolha. Temos a resposta: um ato sem margem de escolha, ele vai ser vinculado. Então, que seria vinculado. Existe a vinculação que não deixa margem de escolha. Então, essa aqui também está errada. Ficando a alternativa C, alternativa correta. Então, vamos aí para a questão de número 2. Segundo a doutrina de Maria Silva Pietro, os atos administrativos podem ser classificados quanto a prerrogativa, a vontade, a forma da vontade, aos destinatários, à execuibilidade e ao efeito. Assim, é correto afirmar que, letra A, quanto à prerrogativa, os atos podem ser classificados como de império ou de gestão. Isso quanto à prerrogativa. Aqui temos a resposta que seria correto. Quanto à prerrogativa, pode ser sim classificado quanto a como de império ou de gestão. Vamos aí para a letra B. Quanto à vontade, os atos podem ser classificados como vinculado ou discricionário. Aqui está a resposta, que é errado. Quanto à vontade, eles são classificados em simples, complexo e composto. Então, questão errada. Vamos para C. Quanto ao destinatário, os atos podem ser classificados como interno e externo. Resposta errada. Quanto ao destinatário, eles são gerais e individuais. Aqui na letra D, quanto aos efeitos, os atos podem ser classificados como concreto ou abstrato. Também errada.
são constitutivo, declaratório e enunciativo. Isso quanto aos efeitos. E na letra E, quanto à execuibilidade, os atos podem ser classificados como exequíveis ou exigíveis. Então aqui também errado, que o ato pode ser perfeito quanto à execuibilidade. Pode ser perfeito, imperfeito, pendente e consumado. Então, essas aqui são as classificações aí quanto à doutrina aí de Maria Silva Pietro. Vamos aí para questão 3. São atributos do ato administrativo. Aqui ele está pedindo os atributos e não elementos. Objeto e tipicidade. A está errada. Objeto e tipicidade. Eles são elementos e requisitos do ato e atributos do ato. Então aqui ele é elemento e requisito, objeto. Competência e tipicidade também está errado, porque competência e tipicidade são elementos e requisitos do ato, também atributos. Competência e imperatividade também errada. Competência e imperatividade são elementos e o outro é um atributo. Forma e presunção de legitimidade também errado, porque forma e presunção de legitimidade são um elemento e o outro atributo. Então a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade são presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, que são os atributos aí do ato administrativo. Presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Aqui eu coloquei uma observação, os elementos ou requisitos, você pode usar esse macete para decorar eles, que é a COFIFORMOB, que aqui é de competência, elementos ou requisito, finalidade, né? A forma, o motivo e o objeto. Esses aqui são os elementos do requisito. E quanto aos atributos do ato administrativo, você pode usar a sigla PAT, que vai ser presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, que é tipicidade, que é imperatividade e o E de exigibilidade. E também podemos usar o mnemônico
que abrange as diversas classificações doutrinárias. São várias classificações que existem. Com esse mnemônico vai ser mais fácil de decorar, que é presunção de veracidade, autoexecutoriedade, legitimidade, né? Presunção de legitimidade, legalidade, exigibilidade, tipicidade e imperatividade, mais a coercibilidade. Então, esses aqui são também são algumas das classificações doutrinárias que existe, podendo ser usado esse mnemônico para relembrar eles aí. Cerca do princípio administrativo da autotutela, assinale a alternativa correta. Letra A. Esse princípio permite à administração pública a revisão de seus atos, seja por vício de legalidade, invalidação, seja por motivo de conveniência e oportunidade, que é a revogação. Então, essa primeira aqui já é certa, conforme a resposta aqui. Através da autotutela, se admite que a administração revogue ou anule seus atos administrativos. Foi o que a gente viu aqui na primeira questão, que é da súmula 473. A administração pode anular aí seus próprios atos. Vamos para a letra B aí. A autotutela repele e abomina. A autotutela repele e abomina favoritismo e restrições indevidas, exigindo tratamento equânime e marcado pela neutralidade, proibindo que o agente público utilize seu cargo para satisfação de interesses pessoais. Isso aqui está errada, né? Que não é o princípio da autotutela. Porque o princípio da autotutela, como nós vimos, é poder revogar os atos. Aqui trata-se do princípio da impessoalidade. Então aqui a impessoalidade repele e abomina favoritismo e restrições indevidas, exigindo tratamento equânime e marcado pela neutralidade, proibindo que o agente público utilize seu cargo para a satisfação de interesses pessoais. Então, o princípio da impessoalidade repele e abomina forma de favoritismo e restrições indevidas, exigindo tratamento equânime e marcado pela neutralidade, proibindo que o agente público utilize seu cargo para a satisfação do interesse pessoal. Vamos para a letra C. Esse princípio exige que a ação da administração seja ética e respeite os valores jurídicos e morais, que é o princípio aí da autotutela. Também está errado, né? Forma a resposta aqui que não é a autotutela que exige que a ação da administração seja ética e respeite os valores jurídicos e morais. É o princípio da moralidade que faz essa exigência.
Então fica assim, o princípio da moralidade exige que a ação da administração seja ética e respeite os valores jurídicos e morais. Na letra D, a tutela exige que a atuação do poder público seja transparente, com informações acessíveis à sociedade. Não é a autotutela, sim a publicidade que faz essa exigência. O princípio da publicidade exige que a atuação do poder público seja transparente, com informações acessíveis à sociedade. E na I aqui, segundo tal princípio, os atos administrativos se revestem de uma presunção relativa de que são praticados legitimamente, de acordo com as normas jurídicas. Então não vai ser o princípio da autotutela, e sim o princípio da presunção de legitimidade. Segundo o princípio da presunção de legitimidade, os atos administrativos se revestem de uma presunção relativa de que são praticados legitimamente, de acordo com as normas jurídicas. Então aqui nós ficamos com na quarta questão A, que é onde o princípio da autotutela pode dar o poder de revisão dos próprios atos da administração pública. Vamos para 5. Atos administrativos e exteriorização da vontade do agente da administração pública ou de seus delegatários. Nessa condição que, sob regime de direito público, visa a proteção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público. A respeito da extinção do ato administrativo, assinale a alternativa correta. Letra A. Anulação ou invalidação é a extinção de um ato ilegal determinada pela administração ou pelo judiciário, com efeito retroativo ex tunc. A questão encontra-se certa. E a anulação é o desfazimento do ato administrativo por vício de ilegalidade. Anulação gera efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento da prática do ato, pois todos os atos derivados do ato ilegal também são ilegais, não produzindo efeitos jurídicos. Então, vamos ver o que aqui diz a Bia aqui. Também já está errado, né? A convalidação é uma forma de suprimir defeitos leves do ato administrativo para preservar sua eficácia e implica na sua extinção a curto prazo. Tá errado, né? Porque a convalidação refere-se aos vícios sanáveis de competência e de forma. Foi o que a gente viu na primeira questão lá. E aqui diz que desde que não sejam essenciais, né? Aí vai poder sim ser sanáveis através da convalidação. A revogação é a modalidade de extinção de ato administrativo que ocorre quando o administrador deixa de preencher condições necessárias para permanência da vantagem. Questão errada, né? A letra C. Porque
A revogação ela consiste no desfazimento do ato administrativo mediante a análise de oportunidade e conveniência. Vai ser revogada através de oportunidade e conveniência. A revogação só pode ser realizada pela própria administração diante da análise do mérito administrativo. Vamos para a letra D. A anulação consiste na extinção do ato administrativo em consequência da sobrevinda de norma legal, proibindo situação que o ato autorizava. Assim, funciona como uma anulação por causa superveniente. Também está errado nessa letra D. A alternativa refere-se ao conceito de contraposição, entendida como a forma de extinção em que a retirada se dá porque foi emitido ato com fundamento contrário ao que gerou o anterior. Então aqui que seria a contraposição e não a anulação. Contraposição. Consiste na extinção do ato e em consequência da sobrevinda de norma legal, proibindo situações em que o ato autorizava. Assim, funciona como anulação por causa superveniente. Também aqui seria caducidade. Então tá aí, galera. 5 questões. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.